Olá, meus amigos, estamos de volta. Segunda parte desse bate-papo gostoso sobre música erudita, né, ou música clássica, como o pessoal costuma se referir, com o nosso amigo aí, Orlando Marcos, cantor profissional, cantor de ópera e tudo mais. Orlando, me fala uma coisa, como é que tá? Hoje você está envolvido em qual peça? Está ensaiando alguma? Olha, no momento, nós não iremos fazer mais ópera esse ano, tá? Teríamos a última, agora em novembro, que seria em novembro, La Frontiera del Oeste, de Puccini, porém foi suspensa por motivos financeiros lá da Fundação. Então, nós agora estamos preparando, nós teremos ainda uma capela lírica, que é agora no próximo sábado, no próximo domingo. Onde vai ser? 27. Onde vai ser? Capela lírica será dia 26 ou 27, onde nós estaremos cantando o Requiem de Fauré e mais uma peça de Handel. E onde vai ser isso? Olha, rapaz, agora você até me perguntou. Não tem problema, não tem problema, não se preocupe. Porque é tanta coisa aqui na cabeça. Não se preocupe, depois nós... Apareceu tanto trabalho para mim fazer agora nesse final de semana, essas 2 semanas. Que ótimo. Que me deu um nó aqui. Fica tranquilo, depois você me manda e a gente divulga. Ah, sim, e no começo de dezembro também faremos um concerto, né? E o concerto do meio de dezembro, que é o concerto antes do... Voltou. Ópera esse ano nós não teremos mais. Tá. Só para o ano que vem, que começaremos com o Guarani e outros títulos que também tem para fazer, tá? Fantasma. Uma coisa que sempre me deixa assim perplexo, Orlando, que a quantidade de trabalho que envolve a produção de uma ópera, com figurino, com ensaios, com a quantidade de músicos, né? E, por exemplo, a Companhia do Teatro Municipal faz uma ópera, como foi a Aida de Verdi, com, acho que foram 8... Quantas apresentações? Foram 2 meses de apresentação? Foram 12 apresentações? Fala a memória. A Aida, infelizmente, como quase todas as óperas lá, são de 7 a 10 apresentações. Por que tão pouco? Não tem público, Orlando? Exatamente. Bom, assim, eu não tenho assim como assim, exatamente de precisar. Público tem, mas o problema todo é que assim, somos muitos, são 6 corpos estáveis lá. Então, tem que ter espaço para esses 6 e fora os convidados que vêm, as orquestras que vêm de fora, os outros espetáculos. Então, assim, não cabe tantas apresentações, né? Embora, no meu ver, a casa pode envolver todos os espetáculos relacionados à cultura, à arte, tá? Mas o foco maior, com certeza, para mim, deveria ser a ópera, porque exatamente foi para isso que o teatro praticamente foi feito. Entendeu? Casa de ópera, né? Então, deveríamos realmente ter mais récitas. Nós não chamamos de apresentações, a gente chama de récitas de ópera. Mas aí depende muito de quem está na frente, as políticas, né? Você acha que se tivesse mais apresentações, não consegue trazer público? Porque dá uma dor. Consegue, muito pelo contrário, consegue sim, tem público. Porque você faz, é o que eu falo, é um ensaio tão grande, um movimento de trabalho tão grande para 12 apresentações. A média para a preparação de uma ópera variando aí entre 50 e 60 dias, entre ensaios e apresentações. Depende também, né? Se for uma ópera já conhecida, geralmente essa média. Agora, se for uma ópera que nunca cantamos, grande, as óperas wagnerianas são enormes, né? Os Anéis de Nibelungo. Então, essas aí geralmente são uma média de 90 dias entre apresentações, ensaios,
enfim, tudo. E como você falou, a produção é muito grandiosa, envolve muita coisa. É figurino, é iluminação, sabe, é pintura. É completa. Talvez o gênero de arte no mundo talvez seja o mais completo. E realmente requer trabalho minucioso, tem que ser feito tudo muito, tem que sair perfeito. E se você pensar que isso é feito ao vivo, o público é bastante exigente. O público da ópera é bastante exigente. Normalmente... Bom, eu gosto de ópera, eu gosto de música erudita, eu gosto de música clássica, também gosto de música popular, ouço samba, MPB, né? Há um pouquinho de preconceito inverso. A gente fala que gosta de música, vamos usar o termo, música clássica, música erudita. Aí as pessoas dizem, não, mas você tem que ouvir música popular. Como que quem ouvisse música clássica só vai ficar ouvindo Bach, Beethoven o dia inteiro, né? Exato, Não é por aí, né? É o contrário, na verdade. As pessoas que estão no popular, elas quase nem ouvem. Nunca ouvem o erudito. Mas o clássico, o músico clássico, seja ele instrumentista ou cantor, ele está sempre atualizado, até bem mais atualizado, se bobear, até do que muitos que são os amantes da música popular. Mas como eu estava falando, eu gosto de ópera, é um gênero que me agrada, e aí eu vou dar uma dica que funcionou para mim, tá? Se eu tiver errado, aí você pode até me corrigir, mas uma dica para quem assim nunca ouviu uma ópera ou vai ouvir uma ópera, a primeira dica que funciona para mim é o seguinte: não se preocupe com spoiler. O que isso quer dizer? Você vai assistir uma ópera, leia sobre a história, leia sobre o autor, saiba o que é a história, porque a ópera não é como um filme de Hollywood, que ele é muito óbvio, que ele é muito claro, né? Que as falas são muito explícitas, né? A ópera tem muita subjetividade, tem muito figurismo, com certeza, tem muita alegoria. Muitas vezes você não vai entender o que está sendo dito na ópera. Então, ópera, antes de você assistir, receba todo o spoiler possível. Saiba o que é a história, do que se trata, e você vai lá para apreciar. E aí você consegue absorver, né, a ópera, curtir a ópera muito melhor, porque conforme as coisas vão se desenrolando lá no palco, você conhece a história, você sabe o que está acontecendo e você não se perde na apresentação. Pelo menos Exatamente. Isso funciona para mim. O que você acha disso, Ana? Não, é fundamental, é muito importante realmente a pessoa dar realmente uma folheada, uma procurada, procurar ver realmente do que se trata, né, a obra, né? Isso vai fazer com que ela consiga entender melhor, entendeu? Com certeza, isso é muito importante. É isso que eu falo para os amigos, né? Tenha paciência, a ópera é uma coisa para se curtir com o tempo, mesmo que não seja uma ópera wagneriana lá, que nem você estava falando, né? Você pega lá, acho que são 4, né? Dos Anéis de Nibelung, lá são 4 óperas que dá mais de 15 horas no total, né? Exatamente, cada uma bem maior do que a outra. Uma delas é 3 horas e tanto no ato... Mas, porém, a música wagneriana é uma música... maravilhosa, né? Ela consegue manter a pessoa assim... Mesmo quem nunca foi assistir uma ópera, tem certeza que fica impressionado com a música de Wagner. É uma das músicas que mais eu confesso que eu não consegui ouvir ela inteira até o final, assim, numa tocada só, né? 3 horas e pouco em ato único. Um único ato, 3 horas, você não tem intervalo nem para ir no banheiro, né? O Wagner, ele chuta o balde, né? Ele chuta o balde mesmo, né? Eu acho que é uma pergunta um pouco óbvia do que nós já falamos, e você já fez um comentário, mas eu quero que você explicite melhor. Por que ópera? Qual a importância da ópera, você acha, Orlando? Não só para você que é um profissional, não é? Mas por que é importante a pessoa ter esse contato? O que você acha? É como eu já tinha falado um pouco, a ópera, ela é uma das formas de artes mais completa que tem, né? Ela envolve vários segmentos da arte, né? E a música erudita, ela tem, assim, confirmadamente, ela ajuda muito também no desenvolvimento do intelecto da pessoa. Entendendo? Então,
eu acho muito válido a pessoa procurar escutar, não só escutar, mas anteriormente estudar um pouco sobre aquilo e escutar, porque realmente é uma música, ela é diferenciada, é uma música que ela pode te elevar também. E, enfim, é uma música, ela já tá, é uma música bem mais, talvez até uma das formas de música talvez mais antiga que nós temos. Yeah. Então, assim, é uma música que ultrapassou séculos, entendendo? A música que foi tocada há 100, 200 anos atrás é a mesma música que é tocada hoje. Então, isso também é um grande diferencial. E não é sacal como pessoas pensam. Né? Se você começar a escutar, música erudita, vamos falar mais especificamente sobre a ópera, né? Aí quando você começar a entender a história e o porquê eles faziam aquilo, você vai ver que tem uma história bem importante por trás de cada uma delas. Entendeu? Entendi. A ópera, eu gosto do teatro. Ora, a ópera tem encenação, tem teatro. Eu gosto de literatura. A ópera tem texto, tem história. Eu gosto de histórias complexas. Poxa, mais complexas do que a Flauta Mágica, Os Anéis de Nibelungo de Wagner, né? Exatamente, como eu havia falado para você, ela engloba muita coisa, né? Ela está ali englobando a parte de figurinismo, está englobando a parte estética, está englobando literatura, está englobando pintura, está englobando engenharia, técnica, iluminação, assim, eu quero um drama, dramas enormes, né? A Aida, como eu falei que eu fui assistir, te conheci na apresentação de Aida e, aliás, gostaria de lhe dar os parabéns aí pela apresentação de Aida, estava brilhante, a cenografia fantástica, toda aquela parte, como você falou, de engenharia no começo da peça, o cenário que ele vai se montando, né? Eu fiquei realmente impressionado, foi uma produção, olha, excepcional a produção, né? Mas, então, se o cara gosta de drama, se ele gosta de histórias policiais, né? Não quero uma história assim, eu quero assistir uma comédia. Você tem as óperas bufas, né? Exatamente. Você tem o Barbeiro de Sevilha. O gênero de Fígaro. Dentro desse gênero da ópera, ela tem muitas coisas, muitos temas diferenciados, né? E muita coisa também atual, né? Exato. Muita coisa que tá bem atual. Coisa que foi escrita 100, 200 anos atrás, né? Ela aborda os valores fundamentais do ser humano, né? As paixões, as invejas, a cobiça, todas essas grandes... todos esses aspectos que movem a humanidade, você encontra isso na ópera. E escrito de forma brilhante, né? Brilhante. É o que você falou. Uma pergunta, Orlando. Bom, a ópera tem tudo isso, gostamos de ópera, muito bem. E ela é muito precisa, ela é muito técnica. E aí a pergunta que eu te faço, dá para ser criativo numa ópera? Onde é que fica a sua criatividade? Isso é importante. Isso não dá, não. Tem que ser criativo. Não dá, não. Tem que ser. Tem que ser? Não tem como, Não tem como você fazer ópera, somente hoje, né? E não ser criativo. É lógico, se você pega os mais tradicionais, né? Eles querem que seja mantido aquele jeito super tradicional de se fazer ópera, né? Mas, com certeza, hoje, para você ganhar público até, se você não usar o processo criativo, como é que você vai trazer gente mais nova? Mas você diz na cenografia, né? Por exemplo. Exatamente.
Exatamente. Você não... Na interpretação, tem como? Você pode colocar o seu lado do Orlando Marcos numa interpretação de uma área, por exemplo? Como fica isso? Olha, eu acredito que assim, que você só consegue colocar se você vivenciou, realmente passou aquilo. Tá? Se você passou por aquela situação, aí você vai ser até mais fácil, inclusive, né? Então, você tem que, de alguma forma, independentemente de você ter passado por aquela situação, passar exatamente para o público o que o autor quer. O sentimento. É lógico, exatamente. E se você já vivenciou, aquilo fica mais fácil ainda. Mas não pode ser... como é que se diz? Você tem que ser técnico. Entendeu? Técnico. E é lógico, a partir do momento que você tenha vivido alguma experiência relacionada àquilo que você está cantando, aí fica mais fácil ainda para interpretar. Entendeu? Entendi. Como é que você se define como artista? Você é um cantor lírico hoje, é isso? Essa é a sua definição técnica? Sim, cantor lírico, né? A gente chama músico instrumentista, no caso, sou músico vocalista, né? Tá. Cantor lírico. E você tá ligado a uma companhia, que é a Companhia do Teatro Municipal. É isso? Certo, exatamente. Certo. Eu faço parte do, como você falou no começo, faço parte do Corpo Coral Permanente. Lírico do Teatro Municipal de São Paulo, né? É um dos corpos estáveis do teatro, né? E meu dia a dia, de segunda a sexta, é estar lá trabalhando. Para quê? Para poder me preparar para as apresentações. Claro. A escolha do repertório, vocês têm alguma participação ou tem um diretor artístico que define? Vocês são ouvidos? É o maestro que define? Não, geralmente isso é decidido pela direção do teatro, né? O diretor artístico, ele que define as óperas que vão ser feitas, não só ele, como um grupo específico, né? Também, curadores. Tem reunião entre os maestros e o diretor artístico. Praticamente eles que definem qual é a programação. Diferente do teatro, por exemplo, que um artista pode fazer, sei lá, vou fazer um teste para um papel, né? Mas o cantor lírico, ele é específico. Então, a definição da peça, eu imagino, me esclareça, né? Eu imagino que a definição da peça meio que já define, a peça tem determinados personagens, os personagens têm as suas entonações vocais, e isso meio que já define quem vai ser o intérprete, é isso mesmo? Não bem assim, né? Não tem tipo assim. Geralmente, eles escolhem a peça e geralmente tem as audições. Quase sempre é feito audições. E aí eles vão realmente escolher os cantores que se encaixem dentro daquilo. Sim. Mas, por exemplo, você é um cantor de tonalidade baixo, certo? Sim. Você pega uma peça, põe um Rigoletto. O personagem do Rigoletto, o personagem principal, ele tem uma determinada entonação. Aí você fala, esse tom eu não canto. Então, automaticamente, você não participa da audição para aquele personagem, né? Você vai ter que procurar um outro personagem, não é isso mesmo? Sim, exatamente. Mas dentro da ópera Rigoletto também tem vários papéis lá. Então, é lógico, aí você só vai audicionar para aquilo que realmente você determinado para a sua extensão vocal. Entendeu? Claro. Não tem como você... Isso restringe um pouco o artista, não restringe? Eu imagino que deve ter cantores com determinadas entonações vocais que ele tem mais possibilidade de atuação e outros tem menos, não? Ou estou enganado? Isso com certeza. Com certeza. Isso sim. Por exemplo... quer dizer, tem pessoas, tem cantores, né, que têm extensões
vocais maravilhosas. Sim, 3 oitavas de voz. Ou até mais um pouco. Mas geralmente, né, um cantor extraordinário que ele tem pelo menos 3 oitavas de voz. Que ele consegue variar. Entendi. Aí, sim. Essa pessoa, ele pode estar registrado como um baixo, mas tem uma extensão grandiosa também de um barítono. Entendi. Então, o tamanho da sua extensão vocal também pode ser um fator determinante para você conseguir papéis diferenciados. Entendi. Entendeu? Entendi. E na companhia, vocês têm um salário fixo. Vamos para os amigos que são cantores ou que querem caminhar por essa linha de arte, né? Vocês têm um salário determinado e isso varia de acordo com o papel ou não? Não. Graças a Deus, lá no Teatro Municipal, todos os corpos estáveis têm salário fixo. Seja ele da orquestra, das orquestras, seja ele dos corais, seja do balé ou seja do quarteto da cidade. No caso, eu sou do Coral Lírico. Lá nós temos nosso salário fixo, né? X. É o trabalho nosso segunda a sexta-feira. Perfeito. Independentemente daquele a gente se apresentar ou não naquele mês, nós temos o nosso salário. E tem os compromissos, como todo mundo. Sim, exatamente. Claro. Porque às vezes a pessoa pensa também, não tá tendo apresentação, então o Orlando tá em casa. Não tem apresentação, mas ele tá lá todo dia. Mas nós... Ensaiando, é o nosso trabalho. Mas nós, professores, é comum a gente ouvir de aluno, professor, o senhor trabalha também ou só dá aula, né? O aluno acha que... Você tem aula hoje? Não. Então você tá na praia. Nossa, né? Não tem essa não. É o que eu falei pra você. O cantor Vamos falar mais especialmente do cantor, vou tentar esquecer as outras, né? Claro. O cantor, ele tem que ser regrado, ele tem que estudar todo dia. Além de estudar, independentemente de ter apresentação ou não semanalmente ou mensalmente, todo dia ele trabalha. Entendi. Vamos ver aqui. Bom, e como é que está o mercado? Uma pergunta que eu marquei aqui, né? Tem espaço para cantores jovens que estão nos ouvindo, que gostem? Tem espaço para isso? Como é que está o mercado de trabalho para isso? Olha, no nosso caso do cantor lírico, o espaço, ele infelizmente no Brasil ainda está muito pequeno. Tá? Deveríamos, as prefeituras, os estados, deveriam investir mais, porque nós temos muito talento, muitas pessoas, muitos cantores bons, né? E o mercado ele não é tão grandioso assim, infelizmente. Hoje nós temos, aqui no Sudeste, 3 corais que... 3 ou 4 ou 5, né? Que são o coro do Rio de Janeiro, o coral de Belo Horizonte, o coral lírico, o coral municipal do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o coral lírico do Palácio das Artes, o coral paulistano e o coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo. Nós temos a Sala São Paulo, nós temos a Camerata de Curitiba, nós temos o coro do Teatro de Manaus e mais alguns que eu não me recordo bem agora, que são remunerados. Mas, geralmente, assim, é difícil aparecer as audições, porque quem está realmente não quer sair, quer continuar trabalhando. Claro. Né? Claro. E quando sai, realmente, aí tem que fazer audição, né? Para coisar, mas assim, não é uma coisa assim. Mas, se formos comparar com alguns anos atrás, já cresceu bastante. E a questão da valorização do profissional em termos também financeiro também já melhorou bastante. Que bom. E eu acho que a tendência é continuar melhorando. E assim eu espero. Claro. Nós, o público, também esperamos. Também esperamos. Vamos ouvir 2 trechinhos de vídeos que o Orlando mandou para nós, para a gente fechar esse segundo bloco aqui.
2 trechinhos do ensaio. Um é um trechinho da Aida mesmo, da interpretação da Aida, e acho que aquele ensaio também é o ensaio de Aida, né? Você mandou. Sim. Vamos ouvir esses 2 trechinhos e aí depois voltamos para o terceiro bloco. E vocês continuem ligados com a gente nesse nosso bate-papo aqui.